Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês viram, nessa semana eu fiz uma enquete lá no Instagram se eu deveria escolher o tema da semana ou vocês escolheram o tema dessa semana. E o tema foi daí que eu deveria dar dicas de como aprender o alemão. E é por isso que eu tô aqui hoje e vim fazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Bem, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é sobre aonde aprender o alemão. Dependendo do que você quer fazer com a língua, você tem que escolher aonde você vai aprender. Por que eu tô falando isso? Porque você aprender num país onde não se fala a língua é diferente de você aprender no país que se fala a língua. Então, para as pessoas que aprendem, por exemplo, o alemão no Brasil, é óbvio que elas vão cometer alguns tipos de erros que pessoas que aprenderam alemão na Alemanha não vão cometer, ou se cometerem, conseguem corrigir mais fácil do que quem aprendeu, por exemplo, no Brasil. Então eu diria que a primeira dica é, se você for uma pessoa que quer usar o alemão para trabalhar na Alemanha futuramente, ou estudar na Alemanha futuramente, é muito importante, se possível, estudar o alemão na Alemanha. Sem contar que às vezes sai mais barato realmente do que estudar no Brasil. A não ser que você seja autodidata, aí é diferente, claro. Então eu diria que para as pessoas que vão estudar o alemão somente para ter uma língua a mais no currículo, estudar o alemão no Brasil somente já serve, claro. Mas é óbvio que para quem quer realmente trabalhar, viver na Alemanha, aprender o alemão no país é muito melhor. Então essa é a minha primeira dica. Se você tem a oportunidade ou a chance de vir para cá aprender, venha, se esse é o seu objetivo. A minha segunda dica é: assista televisão ou filmes e escute músicas em alemão. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente é criança, geralmente quando os pais não estão por perto, a criança costuma, por exemplo, assistir televisão. Então ela consome aquela informação pra ela e ela aprende muito através daquilo também. Tanto que às vezes é comum o pai perceber que meu filho tá falando uma palavra que eu nem uso, e às vezes tá vindo da televisão, né? Ou de alguma música que a pessoa tá consumindo. Então é uma forma fácil de... a música, por exemplo, é uma forma fácil de decorar algumas frases da forma correta. E através da televisão, por exemplo, você entende bastante a questão do contexto, né? Você percebe, ele tá brigando com ela e ele tá usando essas palavras, então, você tem aquele contexto. Então pra aprender chega a ser até melhor que às vezes no dia a dia, né? Porque tipo, às vezes no dia a dia a pessoa fala uma palavra, você fica ali pensando o que podia ser. E às vezes assistindo um filme você pode voltar pra poder entender aquela situação. E é uma atividade, assim, escutar música e assistir televisão, uma atividade que você já pode fazer no início, quando você está começando a aprender a língua. Isso vai ajudar muito também no dia a dia, na hora de usar o alemão. Então fica aí essa dica. Bem, a terceira dica que eu vou dar é pra quem já está um pouquinho mais avançado em alemão. Eu diria que pro nível B1 pra cima, que é você ler livros em alemão, né? Não é, quando eu falo em questão de ler livros, não é você ler livros com imagem igual pra criança. Eu quero dizer você ler realmente livros que você gosta, sei lá, por exemplo, que tá na moda agora, 50 Shades of Grey, por exemplo. Qualquer livro que tenham palavras novas que vão melhorar o seu vocabulário. É uma forma muito boa de você também, de repente, aprender uma forma de falar que você não escuta todos os dias, e vai ajudar também na hora de, se você, por exemplo, for estudar numa faculdade, você ter a habilidade de estar sempre lendo ajuda também na hora também de você ter que estudar pra faculdade, porque frequentemente você vai ter que ler muito material científico ou coisa parecida. Forma de você estar acostumado a ler palavras que você não conhece e entender elas com o contexto. Então eu diria que essa é uma ótima dica, ler livros em alemão. E eu quero dar um adendo: cuidado quem tá começando a ler livros, cuidado com a frustração. Não tente ler o livro e entender tudo, porque isso não vai acontecer. É raro quem consegue entender realmente tudo do livro.
Então vai ter situações que você vai ter que realmente procurar a palavra para poder entender o contexto, mas às vezes dá pra você entender o contexto sem entender uma palavrinha ou outra. Mas não fique frustrado tentando traduzir todas as palavras, porque isso não vai ajudar. Você não vai conseguir terminar o livro, você vai ler o primeiro capítulo, o seu livro vai ficar cheio de marcação, você não vai entender nem por que você estava marcando aquilo. E isso vai acabar frustrando e você vai acabar não terminando o livro. Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado na hora de começar a ler. Eu tive isso no início, então eu fiquei no começo com muito medo de começar a ler um livro. Mas quando eu peguei o livro realmente pra tentar ler sem entender todas as palavras, apenas o contexto, isso me ajudou bastante. Eu percebi que eu sabia sim mais alemão do que eu já imaginava. A minha quarta dica é pra vocês fazerem atividades que vão cobrar de você o alemão. Por exemplo, jogar Activity. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse jogo. É um joguinho que tipo tem algumas palavras e meio que você tem que, através de mímica, barulho, alguma coisa parecida, você tem que dizer o que é aquela palavra. Tipo assim, é uma parada que às vezes até os alemães mesmos têm dificuldade de explicar. É um jogo dificinho, né? Mas vale a pena, porque às vezes se você não sabe a palavra, você pode procurar no Google, não tem problema nenhum, e daí e daí vai mais dar sorte na hora do jogo do que realmente saber o alemão. Outros jogos também que você vai precisar usar o seu alemão, por exemplo, Monopoly, geralmente tem os cartãozinhos que diz lá o que você tem que fazer. E, por exemplo, é um jogo que você já pode jogar bem no começo, assim, quando você tá começando a aprender alemão, porque não tem muita coisa que você precisa traduzir ali. Você mais tem que entender as regras do jogo e se comunicar com as pessoas, né, do que realmente saber tudo no alemão. Então, você procure atividades que te proporcionem você aprender mais da língua. Por exemplo, procurar um trabalho. Parece banal, mas toda vez que você trabalha em uma certa área, você aprende também o vocabulário de uma certa área. Por exemplo, quando eu trabalhei na área da limpeza, foi completamente diferente de trabalhar na área de gastronomia, porque o vocabulário que eu usava na área de limpeza era completamente diferente da área de gastronomia. Na área de limpeza eu tinha que saber o que era uma vassoura, eu tinha que saber o que era as coisas que eu usava pra limpar, o pano, como que se chama pano, como se chama janela, como se chama chão. E na área de gastronomia eu tinha que saber o que era um garfo, o que era um guardanapo, o que era um canudo, o que as pessoas pediam, como as pessoas pediam. Então são áreas completamente diferentes que hoje eu sei bastante, principalmente porque eu trabalhei nas duas áreas. E hoje, por exemplo, eu trabalho na área de medicina, então eu também sei bastante, né, sobre a área da medicina. Não sei tudo, tô aprendendo ainda, né? Mas você também mudar um pouco o seu contexto, aonde você tá, ajuda bastante a você agregar vocabulário. E a quinta dica, e não menos importante do que todas as outras, é aprenda a gramática. Sente e estude. Não adianta querer aprender tudo no dia a dia, porque é a mesma coisa uma pessoa que aprende o português, aprende a falar o português, mas nunca se confrontou com a gramática. Quando se escreve mais com S, quando se escreve apenas com S ou mais com I, né? Que é o mais porém e o mais de agregação. Quando que eu uso os dois, né? Então no alemão é a mesma coisa, não adianta também você saber um monte de vocabulário através dessas outras dicas, por exemplo, que eu dei pra vocês, e no final também não saber utilizar na hora de falar, né? Então sempre estar revisando a gramática faz bem na hora de se comunicar, mandar um e-mail. Então isso ajuda também bastante na hora de aprender o alemão. É, na verdade, uma das partes mais importantes, não se deve esquecer dela, porque sem a gramática você não vai saber também como montar frases e como se comunicar da forma correta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das 5 dicas que eu dei pra vocês. Como eu disse, a quinta dica é realmente trabalho, é sentar, é estudar, fazer tarefa. O que vocês acharem pra fazer tarefa, claro. E é isso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O meu Instagram é @eduardaepkin, vocês já conhecem.
Se vocês têm dicas também do que vocês fazem pra aprender alemão, podem deixar aqui nos comentários. Tem bastante gente que vai ler o comentário e vai poder usar também essas dicas. É isso, um beijão e até a próxima. I've never seen anybody do the things you do. Move on me, move on me, move.